Você conhece a história de Davi e Golias. Um jovem pastor, sem treinamento militar, com apenas uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável, enfrenta o guerreiro mais temido entre os filisteus. Um adolescente franzino contra um colosso de quase 3 metros, envolto em armadura de bronze e com uma lança capaz de perfurar qualquer escudo. A vitória de Davi não foi apenas improvável, foi sobrenatural. E é justamente por isso que essa história é tão conhecida. Mas o que poucos sabem é que essa batalha foi apenas o início de algo muito maior. Golias não era um caso isolado. Ele fazia parte de uma linhagem esquecida. Uma linhagem que carrega consigo o eco de um passado sombrio, anterior ao dilúvio. Quando Davi derrubou Golias, ele não apenas libertou Israel do medo, ele despertou uma guerra antiga, uma guerra que cruzava gerações e que envolvia forças espirituais e entidades que desafiam a lógica humana. Para compreender o que realmente estava em jogo, precisamos mergulhar nos tempos mais antigos da história bíblica. Enquanto você vai processando tudo o que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Em Gênesis 6, antes do dilúvio, lemos sobre os filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma descendência chamada Nefilins. Gigantes, seres que, segundo algumas tradições, possuíam habilidades sobrenaturais, uma força brutal e uma maldade sem limites. Deus envia o dilúvio para limpar a terra da corrupção causada por essas criaturas. Mas mesmo após o dilúvio, vemos referências a povos gigantes, como os Anaquins, os Emins e os Refaíns. Eles sobreviveram, ou melhor, parte da linhagem deles persistiu. Em Deuteronômio, Josué e Samuel, encontramos registros desses seres. Entre eles estavam os Refaíns, dos quais Golias descendia. Eles não eram apenas guerreiros altos, eram figuras reverenciadas. Eram vistos por alguns povos como semideuses. E o mais assustador, eram reais. A batalha entre Davi e Golias é, portanto, a primeira grande confrontação pública entre o escolhido de Deus e um descendente direto de uma linhagem maldita. Quando Golias cai, a terra treme, não só pelo impacto físico, mas pelas implicações espirituais. Aquela morte despertou os irmãos de Golias, despertou alianças ocultas entre os filisteus e essas entidades. E mais do que isso, reacendeu o desejo de vingança da linhagem dos gigantes. O que se seguiu foi uma série de confrontos que, por vezes, foram ofuscados pelas guerras convencionais. Mas estavam lá, entre as páginas das Escrituras, para quem estivesse atento. Isbi-Benob, irmão de Golias, surge anos depois. Davi agora é rei. Não é mais o jovem destemido. É um homem marcado por batalhas, traições e lutas internas. E quando o gigante aparece, Davi não está mais em plena forma. Ele lidera seus homens em mais uma guerra contra os filisteus. Mas naquela batalha, algo muda. O rei se vê cara a cara com um guerreiro gigantesco, sedento de sangue, empunhando uma lança de bronze de 6 quilos e uma espada forjada apenas para matar o homem que derrubou Golias. Davi luta, mas está exausto, e cai. O gigante se aproxima, pronto para dar o golpe final. E nesse instante, surge Abisai, sobrinho de Davi. Um jovem guerreiro, treinado desde pequeno, impulsionado pela honra, pela fé e pelo amor ao rei. Ele investe contra Isbi-Benob e o mata, salva Davi. Mas aquele dia marca um ponto de ruptura. Os soldados percebem que o rei não pode mais liderar pessoalmente nas batalhas. Eles o proíbem de voltar ao fronte. Você é a lâmpada de Israel, dizem eles. Se você morrer, a esperança da nação se apaga.
Mas os gigantes não param, um a um eles surgem. Em Gob, Saf, outro guerreiro colosso, é morto. Em outra batalha, El-Hanã derrota outro parente de Golias. E então, em Gate, um ser deformado, com 6 dedos em cada mão e pé, ergue-se para desafiar Israel. Ele também cai. Mas a cada vitória fica claro, essa guerra é mais profunda do que aparenta. Os filisteus não recrutavam esses gigantes apenas por sua força física. Eles os adoravam. Eles viam nesses seres a personificação dos antigos deuses. Eram parte de rituais. Participavam de cerimônias. Suas armas eram consagradas. Suas estátuas eram erguidas. Em muitos casos, esses gigantes viviam como sacerdotes guerreiros, líderes espirituais e militares de cultos pagãos. A vitória sobre eles não era apenas tática, era espiritual. Davi, então, se torna não apenas um rei guerreiro, mas um símbolo de resistência espiritual contra a herança dos nefilins. Cada gigante que tombava diante de Israel representava uma vitória sobre uma linhagem de corrupção, perversão e idolatria. A guerra contra os refaíns não era política, era profética. A Bíblia deixa rastros desse embate desde o Gênesis até os profetas. O território de Bazã, governado por Og, um dos últimos refaíns nos dias de Moisés, era considerado maldito. As cidades cananeias eram centros de perversão. Os sacrifícios humanos, os rituais sexuais com sacerdotisas, os cultos aos mortos. Tudo isso fazia parte da herança espiritual que os gigantes representavam. Quando Israel avançava sobre essas cidades, não era apenas para tomar terra, era para limpar espiritualmente a região. Golias e seus irmãos não eram exceções. Eles eram a ponta visível de um sistema oculto, um sistema que havia se infiltrado em várias culturas, tradições e linhagens. Um sistema que precisava ser confrontado e derrotado. Davi compreendia isso. Por isso, suas batalhas eram precedidas por oração. Por isso, seus salmos clamam por livramento contra homens sanguinários, seres arrogantes e forças ocultas. Essa guerra espiritual não termina com a morte dos gigantes. Ela continua. E a história de Davi é o mapa dessa luta. Ele enfrenta Saul, que é corrompido espiritualmente. Enfrenta Absalão, seu próprio filho, que representa a rebelião e o orgulho. Enfrenta nações ímpias, traições internas e, acima de tudo, enfrenta a si mesmo. Davi não é perfeito. Ele comete erros graves. Mas sua marca é o arrependimento. Ele sempre volta ao altar. Sempre busca a presença de Deus. No fim de sua vida, Davi vê a paz chegando, mas sabe que ela é fruto de muito sangue derramado, sangue dos inimigos, mas também de aliados. E ele entende que sua história é uma sombra do que viria depois. Um rei maior, descendente seu, que enfrentaria não apenas gigantes físicos, mas espirituais, e que conquistaria a vitória definitiva. A pergunta que fica para nós é: quem são nossos gigantes hoje? Eles ainda existem. Eles mudaram de forma, mas não de essência. Podem ser vícios, traumas, medos, pecados ocultos, sistemas de opressão, ideologias que distorcem a verdade. Eles ainda se levantam contra o povo de Deus. Mas a mesma fé que derrubou Golias ainda é acessível. A mesma presença que fortaleceu Davi ainda está disponível. E a mesma promessa que sustentou Israel ainda está de pé. Se você se vê pequeno diante das batalhas, lembre-se, Davi também era. Mas ele confiou no Deus dos exércitos e venceu. E você também pode vencer. Se essa história falou com você, compartilhe, leve essa mensagem adiante e fique ligado. Há muito mais por trás das Escrituras do que te contaram. Nós estamos aqui para revelar.